Então, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Júnior, sou estagiário de ciências e hoje vamos fazer uma pequena revisão sobre o conteúdo O Despertar da Humanidade. Então, primeiramente, vou trazer aqui para vocês o conceito, assim, digamos, de comunicação. Comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber uma outra mensagem como resposta. Então, para início de conversa, vamos observar aqui essa imagem. Nessa imagem, temos duas mulheres que estão, aparentemente, né, conversando de forma oral. Elas estão conversando por meio da fala. Então, isto é um exemplo de comunicação, certo? Então, a linguagem é um sistema de símbolos convencionais utilizados para organizar o pensamento e para a comunicação. Ela envolve compreender o que o outro diz, elaborar conteúdos e expressar ideias e necessidades verbalmente. Quando se tem a linguagem por meio da fala, chamamos de linguagem oral. Quando ocorre por meio da leitura e da escrita, nos referimos à linguagem escrita. A diversidade de linguagens a transmissão de conhecimentos, ideias, emoções e sentimentos ao longo da história da humanidade, ao longo da história humana. Então, ela possibilitou, a partir dessa diversidade de linguagens, foi possível um grande desenvolvimento social, né, do homem. Então, vamos ver um pouco aqui sobre a linguagem do passado e do presente. O primeiro tipo de linguagem a qual vamos nos referir são as linguagens do passado. Então, temos um exemplo já falado no conteúdo do livro em si, que é a arte rupestre, que é a produção artística feita pelos homens da caverna durante a pré-história. Esse tipo de arte, ela se encontra em pinturas nas paredes das cavernas e nas rochas. Então, os homens da caverna desenhavam ali, né, o seu cotidiano, alguma coisa interessante que eles viram, para que eles pudessem repassar aquela visão, aquilo que eles viram, que eles acharam interessante para os seus companheiros. Então, nessa época, ainda não existia, né, a linguagem oral. Os homens da caverna não conseguiam se comunicar por meio da linguagem oral, certo? E já fazendo mais para o presente, temos a linguagem verbal, ou oral ou escrita. Foi fundamental para transformações culturais ocorridas em nossa sociedade. A linguagem oral, ela foi muito importante, a linguagem verbal, desculpe, pessoal. A linguagem verbal, ela foi muito importante porque a partir dessa linguagem verbal foi possível uma transmissão maior das ideias. Então, era possível transmitir ideias, conhecimentos mais complexos a partir da linguagem verbal, seja ela oral ou escrita. Porque pense bem, através da fala, você consegue transmitir diversas ideias, ou uma ideia bastante complexa, enquanto através de, por exemplo, de uma pintura, você consegue transmitir uma certa ideia, mas não de maneira complexa, apenas a ideia ali simples que uma imagem transmite, certo? Por exemplo, temos aquele exemplo daquela imagem das mulheres, a partir dela a gente consegue compreender que as mulheres estavam conversando, mas você não sabe exatamente o que elas estavam conversando, quais os sentimentos elas tinham naquele momento, e isso pode ser passado através da linguagem, por exemplo, a oral, certo? Então, a fala, como a gente já estava falando aqui, a fala é a forma como produzimos os sons e as palavras, que envolve a movimentação de lábios, língua e bochechas, o uso do trato vocal para a emissão do som e o ritmo com que conduzimos nossos discursos. Então, a fala, ela é produzida, né, a partir do trato vocal, e isso a gente vai ver mais à frente, certo? Então, aqui, tratando-se da produção de voz, temos aqui deixa eu pegar o marcador. Temos aqui, né,
o principal mecanismo de produção de voz, que é produção de palavras, digamos assim, também, que são as cordas vocais. Elas, como vocês viram no livro, ela tem um mecanismo, né, para se fechar e vibrar, e isso emitir um som. Só que, além das cordas vocais, que vão se fechar e vibrar com a passagem do ar, ainda temos a questão também dos lábios e da língua, que, de acordo com o movimento que ela faz, que eles fazem, vai produzir determinadas palavras e sons, certo? Então, estes são alguns dos principais mecanismos de produção de voz. O trato vocal, as cordas vocais e o lábio e língua, certo, pessoal? Então, essa foi uma pequena revisão básica, assim, só por alto, para quem não entendeu, a partir do conteúdo do livro, pudesse dar um pequeno entendimento desse conteúdo, certo? Então, qualquer dúvida, só entrar em contato comigo pelo grupo ou pelo privado. Tchau, pessoal.